Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do evento por essa oportunidade de apresentar um pouco da minha pesquisa de pós-doutorado para vocês. É uma pesquisa realizada no programa de pós-graduação de letras da UERJ, tem a supervisão da professora doutora Fernanda Lemos de Lima e o apoio da FAPERJ. E trata tanto da literatura grega moderna como da língua, do ensino-aprendizagem do grego moderno, por meio da literatura. Vocês vão perceber que eu vou utilizar não apenas textos verbais, mas também textos imagéticos, principalmente ligados a artes visuais, artes plásticas, como grafite e outros semelhantes. Nesses textos, às vezes há linguagem verbal e às vezes não há, remetendo sempre a questões culturais ligadas à Grécia contemporânea. Nós falamos muito no Brasil sobre a Grécia clássica, a Grécia antiga, mas pouco conhecemos sobre a Grécia contemporânea, moderna, atual. Temos uma imagem estereotipada, geralmente ligada ao turismo ou às crises, mas para além disso, nós praticamente não temos ideia de que há toda uma efervescência cultural ocorrendo apesar das crises, como em praticamente todos os lugares, a arte também surge muito a partir disso, a arte, a cultura como um todo. Vocês também vão perceber que na pesquisa, né, no desenvolvimento desses materiais para ensino e aprendizagem do grego moderno, nós utilizamos muito a imagem da palavra, né, tanto no alfabeto grego quanto transliterada, como depois traduzida para o português. Para isso, a gente utiliza cores diferentes para que possam identificar, e sempre palavras aproximadas do português, palavras que possam ser reconhecidas, que possam aludir a algo para que essa assimilação seja motivada. Não utilizamos para isso nem o alfabeto linguístico internacional, nem uma transliteração padronizada, porque não há um consenso sobre uma transliteração do grego moderno no Brasil, mas sim uma maneira simples, principalmente porque se trata de um público leigo, um público geral. Vou contextualizar um pouco, tanto em relação à pesquisa, ao idioma e à Grécia, um pouquinho sobre literatura. É um idioma oficial da União Europeia, utilizado tanto na Grécia quanto no Chipre, como língua materna, língua adicional e de acolhimento, principalmente pela questão das pessoas em situação de refúgio que vêm chegando à Grécia. Então, tem sido um campo bastante pesquisado, estudado, preparado, materiais estão sendo preparados para essas pessoas. Também esse idioma também é utilizado na chamada diáspora grega como língua materna, dependendo da geração, e língua de herança. Tem comunidades linguísticas ao redor do mundo e é estudado nos 5 continentes. A literatura grega moderna é referida por diversos escritores contemporâneos e foi contemplada com 2 prêmios Nobel, o Seferis e o Elitis. É bastante traduzida, não tanto no Brasil, mas é bastante traduzida principalmente para as línguas mais hegemônicas, como inglês, francês, espanhol e italiano. É bastante reconhecida e pesquisada e cada vez mais no Brasil, apesar de a gente ter algumas limitações, a gente tenta fazer essas traduções ligadas a algumas editoras, mas também temos no Brasil uma editora especializada em textos, em obras escritas em grego moderno. Os estudos gregos modernos e do Mediterrâneo estão em ascensão, em especial nos países anglófonos e também em lugares como Alemanha, Espanha, Holanda e Itália. Como a gente tem pouca ideia sobre isso, eu vou fazer também uma breve explicação sobre essa imigração grega para a América Latina e para o Brasil, que apesar de não ter sido o principal destino, recebeu pessoas também em situação de imigração e, a partir disso, instituições foram criadas, instituições, associações, centros culturais, etc. As iniciativas de implementação dos estudos gregos modernos na América Latina começaram mais ou menos na década de 60 no Chile e só a partir da década de 90 no Brasil e na Argentina. Então, apesar de recente, há um grande interesse
pelo estudo do grego moderno, da literatura grega moderna, tanto por parte das pessoas que já estudaram o grego clássico ou trabalham com o grego clássico e bíblico, como eu mencionei antes, também o público em geral. Falamos um pouquinho também sobre as relações culturais, tanto no Brasil quanto na Grécia. Tem havido festivais de cinema, música, outras artes, e também, mais recentemente, na Grécia, há um fomento grande de tradução de literatura brasileira para o grego moderno. Também é bastante conhecido a questão da origem das palavras, né, da formação das palavras do léxico em português. Voltando um pouquinho, não apenas no português, essa influência, essa conexão com a língua grega antiga, clássica, também ocorre em outros idiomas, como o inglês, como o espanhol. Então, há realmente um número expressivo de palavras de origem grega nesses idiomas. Em português, há uma disputa em relação à real quantidade, porque muitas vezes essas palavras vieram por meio do latim, então não há necessariamente uma concordância dos pesquisadores em relação ao número exato de palavras, mas sabemos que é um número imenso. Também para o ensino-aprendizagem de idiomas, sabemos que conhecer a etimologia, tanto do idioma da língua estrangeira como da língua materna, motiva os estudantes a estudar tanto a própria língua quanto essa língua estrangeira. Rapidamente, porque o tempo não nos permite aprofundar, então a ideia do projeto é dar continuidade a esses esforços da professora Fernanda Lemos de Lima, que vem trabalhando com o grego moderno há bastantes anos, para que haja uma maior divulgação, tanto da língua quanto da literatura e cultura neohelênica. Aqui eu deixo para vocês, e também depois no fim o meu e-mail para qualquer contato, qualquer pessoa que tenha interesse, o canal do setor de grego da UERJ e o link da página da revista de estudos helênicos. Há uma ampla possibilidade de não apenas o foco ser a Grécia moderna, né, o estudo do grego moderno, mas de trabalhar em questões transdisciplinares, áreas como a linguística, de forma em geral, o ensino-aprendizagem de idioma, línguas estrangeiras, língua adicional, de herança, de acolhimento, além dessas outras possibilidades como migração, refúgio, estudos literários, etc. Além do próprio turismo, como a gente já sabe que também é uma atividade importante. Eu não vou poder passar por cada citação de cada escritor, mas se alguém tiver interesse, eu posso aprofundar depois em debate. Mas o que eu quero que fique mais evidente são essas aproximações. Tá? Aqui já traduzido, porque foi falado, inclusive, eu não me lembro agora se foi grego ou francês, mas de qualquer forma aqui já está traduzido, mas marcamos então as palavras que podem se aproximar do grego. Aqui temos uma frase, né, de uma escritora chamada Helena Penga, em grego, transliterado, e algumas palavras que não são necessariamente diretas em português. Então a gente pode reconhecer como metáfrase, icomenicô, mito, glossa, de glossário, por exemplo, mas não necessariamente vai ser direta essa conexão. Em alguns momentos, essa conexão vai ser mais direta. Como eu mencionei para vocês, as cores são diferentes para que as pessoas que estejam estudando ou pesquisando possam já ir percebendo essas conexões diretas ou mais diretas ou indiretas. Finalmente, o que se propõe com isso? Que não apenas o léxico seja trabalhado ou a etimologia, mas que a absorção da maneira como os alunos podem perceber essas palavras faça com que o uso para eles passe do indireto para o direto, de que eles não apenas reconheçam, mas também utilizem. Então aqui a gente faz as aproximações para que depois deles
já lerem essas obras e utilizarem, eles possam criar, interagir e confeccionar palavras e frases em grego. Então, aqui são dois exemplos do que poderia ser falado pelos próprios alunos. Escrevo palavras com letras gregas, ou escrevo meu nome com letras gregas. Frases simples, a partir daquelas obras literárias que utilizavam essas palavras semelhantes às palavras em português e que os alunos então vão fazer essa associação. É isso, eu gostaria mais uma vez de agradecer a organização do evento, deixar o meu contato para que as pessoas que se interessem pelo tema possam debater. E aqui, mais uma vez, a gente pode perceber como o grego está presente na nossa própria língua. O agradecida também vem do próprio graça, do haris, do grego. Muito obrigada, até logo.